E chegou a nossa agenda do dia, porque o Ibovespa fechou em alta de 0,68%, começando aí o mês de abril de forma positiva. Hoje, Donald Trump vai anunciar mais detalhes sobre as tarifas recíprocas e também os países que serão atingidos. Sobre esses e outros assuntos, a gente conversa agora com o Fabrício Voit, que é economista da Ware Investments. Fabrício, muito bom dia, uma excelente quarta-feira, pelo visto de muito trabalho para todo mundo que trabalha aí com a economia, mercado financeiro e também investimentos. Bom dia, Cássio. Bom dia, telespectadores da Band. Sim, sem dúvida, hoje é um dos dias mais esperados aí dos últimos 3 meses. Os pacotes que estão sendo anunciados aos poucos e que o Trump eventualmente deve fazer um anúncio geral, definiu boa parte das decisões. Ontem, por exemplo, a Bolsa fechou em alta, mas segunda-feira nós tínhamos tido uma queda bem abrupta. Exatamente por conta dessa incerteza do que de fato vai ser comunicado e o que poderá acontecer, porque a gente sabe que o Trump ele vem fazendo essas comunicações, mas nem todas de fato poderão ser colocadas, né? Nem tudo vai conseguir ficar de pé. Então essas incertezas geraram esses movimentos. Então ainda é um dia de cautela, mas tudo indica que sim, teremos algumas tarifas. Os governos, tanto brasileiro quanto mundial, estão se preparando para isso. Agora resta saber como que isso vai surtir os efeitos esperados, tanto na nossa economia, quanto da própria economia americana. Fabrício, inclusive, o mercado deve seguir, assim como você disse, em compasso de espera, muito volátil devido a essa clareza, das informações por parte desse anúncio de Trump. Caso os parceiros comerciais também dos Estados Unidos deem início a um processo de retaliações, devem ter conversas para renegociação, tudo isso vai deixar o mercado meio que em compasso de espera, o mercado ainda um pouco mais tenso nessa quarta-feira, inclusive amanhã também? Sim, explorando até um pouco mais o tema, quando nós olharmos para o passado, guerras comerciais ou tarifas aplicadas por vários países não é um bom negócio, não é um bom negócio para ninguém. Se a gente fala sempre de certeza, a incerteza gera primeiros âmbitos, vamos dizer assim, você coloca uma série de coisas dentro de um cenário econômico mundial, mas as economias mundiais estão abertas, são abertas já há décadas. Então essa relação comercial é extremamente importante. Só que quando você para olhar o que vai ser feito, quais são as medidas adotadas, você acaba pegando aquele manual de economia e vendo, olha, durante a história do mundo foi feito assim, então devemos tomar esse tipo de decisão. Então, quando você para olhar essa incerteza e o que de fato você vai fazer, gera muitas dúvidas. Esse descompasso, ele é natural que ocorra, nós devemos ter uma realidade, para o caso brasileiro, talvez não tão pesada, porque o Brasil, da mesma forma que sofre economicamente por ter uma economia não tão voltada à alta tecnologia, em momentos assim mais pesados, acaba se beneficiando. Nós temos oportunidades, por exemplo, no mercado mundial, que tarifas mais elevadas praticadas por parte do Trump poderiam fazer com que o Brasil aqui tivesse uma economia um pouco melhor, além de que o dólar está mais alto, Esse mesmo dólar que está nos dando dor de cabeça com a inflação por conta da exportação adicional de alimentos, pode gerar um market share aí para o Brasil. Isso explica também o porquê que nós não tivemos movimentos tão pesados, mas o governo brasileiro se preparou, Nós tivemos recentemente a aprovação daquele projeto da Lei da Reciprocidade, que deve já virar lei muito rapidamente, porque foi um consenso, entre até mesmo a oposição do governo atual, então eles conseguiram entrar num consenso para aprovar um projeto que, de fato, é importante, gera um pouco de liberdade, e isso vai significar um ambiente econômico, pelo menos do ponto de vista legal, para que se possa adotar umas tarifas adicionais como pressão, sem dúvida, muito oportuno para o momento que a gente está vivendo. Fabrício, inclusive, o próprio presidente americano acabou apostando nessa política tarifária, nessa guerra comercial. Agora, com esse anúncio programado para hoje, meio que dobrou a aposta. E se a gente voltar um pouquinho no tempo, uma das promessas de campanha dele era diminuir a inflação, diminuir o custo de vida do americano, trazer de volta aquele sonho americano de ter maior condições, poder de compra. E, na verdade, essas tarifas, é claro, tudo ainda no âmbito da especulação, pode ser um verdadeiro tiro no pé do presidente americano. Sim, quando você coloca uma economia americana que depende muito de importações, porque a economia é muito aquecida, você colocar tarifas adicionais, mesmo que de fato as tarifas americanas em alguns produtos são mais baixas do que outros, isso pode gerar um cenário bem preocupante, Inclusive, numa ata que o Fed divulgou, ele colocou uma preocupação que teríamos um cenário mais inflacionário para o mercado americano. Nós temos sexta-feira a divulgação do payroll, que é um dos indicadores mais importantes,
E se esse indicador ele vier dentro das expectativas, que é um indicador mais fraco, isso vai colocar um alerta na cabeça do presidente Donald Trump de que esse tipo de política mais forte, né, ou seja, uma política mais restritiva com o resto do mundo, pode gerar uma dor de cabeça gigante, né? As leis que foram implementadas já imediatamente, elas são oportunas, mas isso não é feito dessa forma, né? As decisões econômicas são de longo prazo. O próprio Galípolo ontem, num comitê na Câmara, ele falou que, nós temos que controlar a inflação, nós vamos buscar uma maneira disso, os juros podem ficar mais altos. Por outro lado, os instrumentos de transmissão, principalmente no caso brasileiro, são mais lentos. Então você imagina uma economia americana que é muito direcionada para o mercado externo, como que esses instrumentos que são colocados de forma tão abrupta podem fazer com que a cabeça do investidor e até mesmo dos seus parceiros comerciais do mundo haja de uma forma mais tempestiva. E isso vai gerar uma dor de cabeça, sem dúvida, principalmente para o mercado de trabalho e para a própria inflação americana. E, Fabrício, é claro que toda essa incerteza, né, causada por essa política comercial americana pode, de certa forma, potencializar esses temores de uma recessão que veio, inclusive, à tona nessas últimas semanas? Pode potencializar, sim, temores de uma recessão. É sabido que o mercado americano vem trazendo um cenário mais inflacionário. Essa inflação ela foi resistente, assim como no ano passado nós falamos muito, quando que os juros no cenário americano vai começar a cair, a preocupação era, a economia americana precisa entrar num processo mais restritivo. Só que os instrumentos de transmissão que a gente fala, né, que o Galípolo comentou ontem, são mais rápidos na economia americana, não é tão lento. Então, uma mudança relativamente sutil em taxa de juros tem efeitos muito mais imediatos para a economia lá. E essa recessão, ela pode sim acontecer. A questão do trabalho americano vem sendo discutido com uma intensidade maior por conta das leis de imigração, né? É fato que boa parte da mão de obra americana de trabalhos não tão formais é feito por imigrantes, e isso tem que ver como que as empresas vão se adaptar a essa realidade. Uma mão de obra diferente, o americano também tem desejos diferentes em relação aos seus produtos mais de consumo, né, não tão durável, e isso vai gerar uma dor de cabeça aí, sem dúvida. Perfeito, Fabrício. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa agenda do dia, num dia tão importante para a economia, podemos assim, né, e para os mercados globais, né, não só aqui para o Brasil, é claro, todo mundo com os olhos atentos. A gente vai seguir acompanhando todo esse assunto aqui na programação da Band News TV. Te desejo uma excelente quarta-feira, um bom restinho de semana. Para você